Olá pessoal, o Integrade desta edição vai falar sobre sistema penal e trazer outras abordagens relacionadas ao tema, com o nosso convidado Ezequiel Vettoretti, advogado especialista em ciências penais. Ele é daqui de Santa Cruz do Sul, aqui no Rio Grande do Sul. É daqui a alguns segundos no Integrades. O exercício da defesa, o pleno exercício da defesa, da ampla defesa, exige do advogado um conhecimento das leis, um domínio do rito processual, evidentemente o conhecimento do processo. O advogado deve ler, reler, tresler os autos processuais, deve conhecer a prova do processo. Mas muito além dessa questão técnica, o advogado precisa ter uma especialidade que, ao meu ver, se sobrepõe a todas as outras, que é a capacidade de ser um bom amigo. O advogado precisa compreender que o cliente, quando procura no escritório, não está procurando apenas um técnico. Ele procura alguém que seja capaz de sentar com ele, de ouvi-lo sem julgá-lo, alguém que seja capaz de compreender que pessoas boas também fazem coisas ruins, alguém que seja capaz de emprestar-lhe a voz processual, como ensinou Rui Barbosa, o advogado dos advogados, naquele livro, O Dever do Advogado, que é uma resposta a uma consulta de Evaristo de Moraes. Lá, Rui Barbosa disse: ao advogado de defesa não interessa o panegírico da culpa ou do culpado. A sua missão consiste em ser, ao lado do acusado, sendo ele culpado ou inocente, a voz dos seus direitos legais. A pena privativa de liberdade, ela deveria ser pessoal e intransferível. Mais do que isso, deveria ser uma pena privativa de liberdade. O que a gente tem hoje nesse nosso sistema carcerário falido? A gente tem uma pena privativa de dignidade. O Estado, ele processa o cidadão que desviou, aquele cidadão que não cumpre uma lei penal, o considera delinquente. Só que na hora de executar a sua pena, ou até mesmo o preso provisório, que vai lá numa prisão cautelar, na hora de executar essa prisão, o Estado não cumpre aquilo que deveria cumprir, se tornando também um delinquente processual. Não adianta mudar as leis, se não mudarmos a cabeça de quem aplica as leis. A lei anticrime, como eu disse anteriormente, trouxe alguns dispositivos de desencarceramento, como, por exemplo, o artigo 316, parágrafo único, que prevê, que previa, pelo menos, a lei prevê, mas o judiciário acabou interpretando de forma diversa, prevê que o juiz deve, a cada 90 dias, de ofício, fazer uma revisão e fundamentar a necessidade daquela prisão preventiva. Ou seja, uma lei que não está sendo cumprida por causa do ativismo judicial. Da mesma forma, o acordo de não persecução penal, esse instituto novo que veio também com a lei anticrime, que tem encontrado resistência de alguns promotores de justiça para o oferecimento. É evidente que existem requisitos legais, mas em alguns casos, na minoria, é verdade, a gente percebe que alguns promotores têm resistido ao oferecimento do acordo de não persecução penal, que também é uma medida de desencarceramento. Nós precisamos ficar atentos, nós precisamos compreender que o sistema carcerário, hoje a sociedade precisa compreender isso, que o sistema carcerário, do jeito que está, no caos que está, é um sistema que só beneficia o crime, não beneficia a ressocialização, não traz a ressocialização e não beneficia a sociedade. O Estado detém o poder de punir, a exclusividade do poder de punir. E todo o poder tende ao excesso. E quando o advogado faz a defesa de direitos, ele está fazendo, sim, um exercício de contraposição ao poder excessivo constituído, ao poder constituído excessivo. Ou seja, nós não podemos permitir, quando aceitamos
né, o bem mais precioso que o cliente nos dá, que é a outorga da procuração, nós não podemos admitir que o Estado promova uma punição excessiva, uma punição além da conta. E quando nós defendemos o direito deste cliente, o direito deste constituinte, o direito desse cidadão, nós estamos ali necessariamente exercendo sim esse papel de resistência, resistência ao poder excessivo. E é importante a gente trabalhar com essa questão dos papéis, né? O papel da advocacia, o papel do Ministério Público, o papel do delegado de polícia, o papel do Poder Judiciário, o papel do legislador. Há uma confusão muito grande, né? E a gente percebe isso através do ativismo judicial desenfreado que a gente vive, né? Uma inversão de papéis, ou seja, o Poder Judiciário assumindo uma posição que não é sua. O maior exemplo que a gente pode dar neste momento, talvez seja o mais recente, exemplo a ser dado, é o artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal. Uma medida de desencarceramento, ao meu ver, trazida pela lei anticrime, introduzida no ordenamento processual penal pela lei anticrime, que prevê que o juiz que decreta a prisão preventiva de ofício a cada 90 dias tem que rever a necessidade dessa prisão numa decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal. Ou seja, se ele não o fizer, a prisão é ilegal e deve soltar o acusado, preso preventivamente, onde o STF, agora numa recente decisão, reescreveu esse artigo, reescreveu o 316, parágrafo 1º, assumindo o papel de legislador, dizendo que o juiz tem que ser instado a se manifestar sobre a necessidade da prisão. Então é mais uma atenção que o advogado deve ter nessa luta pela defesa dos direitos do seu constituinte, nessa luta pela aplicação daquilo que a lei determina.